Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos ver a área do losango e a área do trapézio para fechar os nossos vídeos de área de regiões poligonais, certo? Vamos começar pelo losango. O losango é um quadrilátero com todos os lados de mesmo tamanho e lados opostos paralelos, tá? Ele possui duas diagonais. Elas são perpendiculares. A maior nós chamaremos de desão e a menor nós chamaremos de desinho, certo? Aqui temos o paralelogramo, diagonal maior, diagonal menor, marcadas aqui do lado. Para a gente poder entender como funciona a área do losango, nós vamos completar esse losango com alguns triângulos aí. Reparem que quando nós traçamos as duas diagonais de um losango, nós formamos 4 pequenos triângulos, todos de mesmo tamanho, tá? Ó, 1, 2, 3, 4 triangulinhos aqui. Então, eu vou completar a minha figura colocando mais triângulos congruentes a eles, tá? Eu vou completar aqui, ó, com mais 1, 2, 3, 4 triângulos, todos eles congruentes aos meus triângulos originais, certo? O que nós podemos perceber aí? Que nós temos um grande retângulo de base desão e altura desinho, certo? Então, eu tenho a área de um retângulo de base desão e altura desinho. Porém, esse retângulo ele é formado por 8 triangulinhos, enquanto o meu losango é formado apenas por 4. Então, na verdade, o losango que eu estou querendo calcular tem área que é metade desse grande retângulo que está aí. Então, a área do meu losango não vai ser simplesmente diagonal maior vezes diagonal menor. Eu vou ter que dividir essa multiplicação por 2. Então, a área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, certo? Vamos ver um exemplo como a gente pode trabalhar com o losango, então. Uma porta tem uma parte de vidro em forma de losango com diagonais de 80 centímetros e 40 centímetros de comprimento. Qual é a área desse vidro? Eu quero saber, então, a área desse vidro dessa porta, tá? É um vidro em forma de losango, que tem uma diagonal de 80 centímetros e uma diagonal de 40 centímetros. Eu já tenho aí quem é a maior e quem é a menor, tá? Para calcular, então, essa área, eu não vou precisar fazer todo esse procedimento aqui. Eu vou direto para a fórmula. A área do losango será diagonal maior, 80, vezes diagonal menor, 40, dividido por 2. 80 vezes 40, 3.200. 3.200 dividido por 2 é igual a 1.600 centímetros quadrados. Centímetros quadrados porque as minhas unidades foram dadas em centímetros, certo? A outra figura que nós vamos ver hoje é o trapézio. Vamos lembrar dele? O trapézio é um quadrilátero com um par de lados paralelos que são chamados de bases, tá? Então, ele tem 4 lados, é um quadrilátero, e tem um par de lados paralelos. Só isso já define um trapézio, tá? É claro que no trapézio, para diferenciar de outras figuras como um retângulo, um losango e tudo mais, nós vamos trabalhar com casos mais específicos, mais particulares. Eu vou ter uma base maior, que eu vou indicar pelo B maiúsculo, pelo Bzão, e uma base menor, indicada pelo B minúsculo, que é o Bzinho, tá? Então, base maior, base menor. O segmento com extremidades nas duas bases, formando um ângulo de 90 graus, vai ser a minha altura, tá? Então, a altura sempre vai formar 90 graus com as bases, tá certo? E vai ter extremidades sobre as bases. Então, eu já tenho aí base maior, base menor e altura, tá? Como é que eu vou descobrir como é que calcula a área de um trapézio? Puxa, é uma figura tão estranha, tão diferente. Vamos fazer o seguinte. Peguei aqui um trapézio,
certo? E eu vou pegar um outro trapézio igualzinho a ele, ó. Eles são idênticos, eu vou mostrar aqui pra vocês que eles são idênticos, tá? Só que eu vou colocá-los da seguinte maneira. Um eu deixo na posição inicial e o outro eu vou virar aqui assim, ó. Rotacionei e vou encaixar aqui do lado, tá? Temos base maior, base menor, base maior, base menor. Vocês conseguem perceber que eu peguei com esses dois trapézios, essa montagem que eu fiz com esses dois trapézios, eu obtive um grande paralelogramo que tem base maior, Bzão, né, mais Bzinho, toda essa base aqui vai ser Bzão, mais o Bzinho, toda essa medida, e a altura permanece sendo a altura H que eu tinha inicialmente, tá? A gente sabe que a área do paralelogramo é base vezes altura, né? Então, vai ficar da seguinte maneira: a base, vamos colocar aqui do lado, olha só, base maior, base menor, tudo vai ser a soma dos dois. Então, a área do trapézio é um paralelogramo, né? Quando eu fiz a junção desses dois trapézios, eu obtive um paralelogramo cuja base é Bzão mais Bzinho, vezes a altura, que é H. Até aqui eu tenho a área do paralelogramo. Porém, eu tenho o quê? Dois trapézios, certo? Então, o meu trapézio original, que eu estava calculando, ele é metade de todo o paralelogramo que está aqui. Então, eu preciso pegar essa multiplicação e dividir por 2. E aí eu tenho a área, a fórmula da área de um trapézio. Vai ser sempre base maior mais base menor. Tudo isso, tá vendo que está entre parênteses? Por isso que é a primeira soma. Vezes a altura dividido por 2. Vamos ver um exemplo aqui de como a gente calcula a área de um trapézio, tá? Eu peguei aqui um trapézio retângulo, é aquele trapézio que tem dois ângulos de 90 graus lá dentro, né? A altura é justamente um dos lados aqui, que não são paralelos, certo? E eu quero calcular a área desse trapézio que tá aí. Base maior, 1,80 metro. Base menor, 0,80 metro, e a altura, 2,44 metros. Eu vou aplicar naquela fórmula, sem precisar fazer todo aquele esquema do desenho, tá? Então, ó, área, abre parênteses, base maior, 1,80, mais base menor, 0,80, tudo isso vezes a altura, 2,44, dividido por 2. 1,80 mais 0,80, 2,60, vezes 2,44, dividido por 2, tá? Aqui, eu já vou simplificar para ficar mais fácil o 2,60 com o 2. Vou dividir tudo por 2, ó. Vai dar 1 embaixo, 1,30 em cima, ok? Então, a minha área vai ser 1,30 vezes 2,44, que vai ser igual a 3,172 metros quadrados. Então, conhecendo as fórmulas, fica bem mais fácil calcular a área dos polígonos, né? Mas a gente precisa entender de onde vêm essas fórmulas, porque fica mais fácil de lembrar depois. Então, com o vídeo passado e esse, nós conseguimos aí ver as principais fórmulas de áreas poligonais ou áreas de polígonos, tá certo? Bom estudo para vocês e até mais!